Oi, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, 10 horas da manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Estamos aqui para mais um programa Conversando com Quem Entende. É o nosso programa de entrevistas, onde a gente entrevista sempre um profissional para estar trazendo aí para vocês novidades, tirando as nossas dúvidas, acrescentando aí, agregando valores e também aquecendo os nossos corações nessa fase aí de isolamento social, para que possamos estar aí juntinhos. E toda sexta-feira, então, a gente vai estar aí ao vivo às 10 horas da manhã com uma entrevista diferente, um profissional diferente, tá? Segunda-feira também a gente tem um programa ao vivo, a gente tem o nosso papo de segunda, mas eu vou estar revezando também com esse programa de entrevistas, que é o Conversando com Quem Entende, para estar trazendo aí mais conteúdo para vocês. E também não esquecendo que às quartas-feiras a gente tem o Dicas da Tia Pri, trazendo sempre uma dica diferente, um conteúdo para você estar aí aproveitando a sua quarentena de uma maneira aí produtiva, trazendo coisas novas para você estudar, para você poder se aperfeiçoar e tá aí melhorando a sua saúde, melhorando aí os seus dias e não deixando aí se desanimar, né? A gente não pode deixar a peteca cair e vamos melhorar aí a nossa saúde para enfrentar aí essa fase de coronavírus, certo? Então, no nosso dia de hoje, a gente vai entrevistar a Caroline Vilardi, professora de Educação Física, que vai tirar aí todas as nossas dúvidas sobre atividade física. Tô vendo aí que a tia Carol já entrou. Vou chamar aí como a gente faz. Deixa eu ver como é que eu faço mesmo. Carol, manda um convite aí pra mim. Ah, sim, enviou uma solicitação. Isso. Pronto. Chamei, vamos dar. Pronto. Ah, deu certo, ótimo. Estamos aprendendo aí a mexer com as redes sociais, né? A gente está aprendendo ainda. Isso, vamos aprendendo juntos, né? Ótimo. Seja bem-vinda, Carol, ao nosso programa. Já é a segunda entrevista, né, que a Carol dá pra gente. Quem quiser assistir a outra entrevista tá lá no YouTube. Essa entrevista também vai ficar gravada. Todas as entrevistas do programa estão lá na playlist Conversando com Quem Entende. Carol, primeiro vou pedir que você se apresente pra gente. Bom dia a todos. Eu sou a professora Carol Vilardi. Sou formada há 11 anos em Educação Física. Atuo dentro da área de Educação Física. Atuo como psicomotricista e professora de dança de salão, né? Trabalho nas empresas Bodytech, na OneFit. Sou professora de Educação Física também do estado do Rio de Janeiro. Tenho uma matrícula. No momento eu estou de licença maternidade. Volto assim que esse coronavírus passar, se Deus quiser. Em julho eu estou de volta na escola, né? Já até antecipo uma outra informação aqui, Priscila, né? Para quem está nos assistindo, que eu tenho um filhinho de 7 meses e talvez ele me solicite para sua alimentação. Então, talvez no meio da nossa entrevista entre um bebê aqui, não andando ainda, e aí eu preciso atender essa solicitação dele, tá bom? Eu acho que eu resumi bastante, né? O meu currículo, vamos dizer assim, né? Certo. Já nos conhecemos um pouco, eu e Priscila, já há algum tempo. Ela já conhece de alguma forma, né? O meu serviço, o meu trabalho, como é que eu trabalho.
E a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre isso hoje. Isso. Então, vou fazer uma pergunta bem básica, porque apesar de todo mundo fala, né? Ah, como é importante fazer atividade física, mas talvez algumas pessoas não entendam exatamente assim. É importante como? Então, vou fazer uma pergunta bem básica, né? Já que para você poder dizer para a gente assim, em termos gerais, assim, qual a importância de fazer atividade física? Então, hoje em dia, qualquer órgão, né, médicos, eles indicam atividade física para vários aspectos da nossa vida, né? Sempre foi indicado, mas hoje muito mais indicado porque hoje na pesquisa mesmo, né, de campo, isso é muito constatado o quanto a atividade física pode ajudar nos aspectos social, que hoje em dia, né, a gente daqui a pouco vai falar sobre isso também em relação ao coronavírus, né, como é que dentro do que a gente está vivendo, o que a atividade física pode nos trazer, né? O emocional, o psicológico também, e óbvio, né, o físico, né? Porque a gente trabalha com a nossa imunidade, hoje sobre o que a gente está vivendo, né, propriamente dito, né, para a gente de repente focar um pouco nisso. Uma pessoa que já pratica uma atividade física, hoje ela tem muito mais chances de, por exemplo, de ter uma doença, dela conseguir se safar muito melhor do que outras pessoas, né? Então, trabalha a imunidade, trabalha os nossos hormônios também, porque a gente trabalha com a fabricação maior de hormônios e, de uma forma geral, ajuda também nesse momento a gente estar com bem com nós mesmos, né? A gente trabalha a nossa mente, a gente trabalha o nosso corpo, a gente fica ativo, né? E sempre pensando na saúde física e mental. Esse é o nosso objetivo maior, né? Dentro até desse momento. Mas eu acho que a atividade física, ela faz com que você conheça pessoas, você sabe muito bem disso, né? Dentro da dança de salão, que não deixa de ser uma atividade física. A gente conhece pessoas, a gente cria vínculos, né? Cria vínculos com outras pessoas. A gente trabalha, como eu falo, nosso corpinho. Nosso corpinho é nosso instrumento, né? Às vezes a gente precisa do nosso corpo até para trabalhar, dependendo do que nós fazemos, né? Isso a gente, quando a gente fez o nosso primeiro vídeo, ficou muito bem relatado, porque eu estava gestante, né? E devido à minha atividade física ser constante, né? Eu ter feito atividade física durante a gestação, fora eu dar aula de educação física, dar aula de dança de salão, isso já me ajudou muito na minha recuperação, por exemplo, de uma cirurgia. Vamos falar agora de cirurgia, por exemplo. Eu fiz uma cesariana, que é uma cirurgia que trabalha com um corte de várias camadas de pele, trabalha com a sensibilidade do corpo, trabalha com o emocional da mulher, né? E eu, no dia seguinte da minha cesariana, já estava tomando banho sozinha, já estava em pé, recebendo as pessoas na maternidade. Em um mês eu perdi o meu peso todo que eu ganhei na gestação, que foram 9,7 kg. Então, em casos cirúrgicos também isso ajuda muito. Tá bom? Também não vou ficar falando muito não, senão daqui a pouco a gente vai atropelar todas as É. perguntas. Não, uma coisa que eu fiquei pensando, que pode ser a dúvida de muita gente, é assim, quem está em casa, né? Eu pensei em três tipos de pessoas que estão em casa hoje, né? Aquela pessoa sedentária, que nunca fez atividade física, mas que assim, ia no mercado, descia para falar com o porteiro, dava uma voltinha no quarteirão, e agora está em casa, está parada, não está fazendo nada, e aí pode até atrofiar, né? Digamos assim, começa a sentir um monte de dor porque está totalmente parado. Tem aquela pessoa que fazia uma atividade, mas que tem algum tipo de restrição, né? Que fazia uma atividade, uma hidroginástica, um pilates, porque é de um grupo de risco, ou porque tem uma artrite, uma artrose, que eu acredito que seja grande parte do meu público, que eu trabalho muito com terceira idade. E tem aquelas pessoas que eram muito ativas e que agora estão presas dentro de casa e que não pode correr, a não ser quem tem uma esteira dentro de casa e que fazia assim tinha um nível de atividade física muito intenso e que agora está preso. Aí a minha pergunta para você é:
o que que você recomenda para esses 3 níveis, né, esses 3 tipos de pessoas? Qual seria a sua recomendação? Assim, que tipo de, por exemplo, quem tá, eu penso muito no mundo sedentário, né? O que que seria mais seguro para ele começar a fazer alguma atividade física? Assim, já que ele não está tendo nenhuma orientação, não está com um profissional perto. O que que você estaria recomendando para esses 3 tipos de pessoas? Tá, então vamos lá, vamos começar pelo sedentário, né? Que foi a sua primeira pergunta. O sedentário, ele não necessariamente ele foi sedentário a vida inteira. Então a gente teria que ver esse primeiro aspecto. Se ele é sedentário no momento ou se ele sempre foi sedentário. Que aí são 2 tipos de pessoas diferentes, são 2 perfis, né? O sedentário completamente, nesse momento que a gente não tem uma presença física de um profissional, né? Para ele começar uma atividade seria muito importante. Porém, ele precisa tomar cuidado com quem ele vai começar essa atividade, né? Com esse coronavírus que chegou na nossa vida atropelando todo mundo, muitos profissionais, muitas academias estão trabalhando com as aulas online. Porém, precisa se tomar muito cuidado com isso, porque essas aulas online não necessariamente são para todos os perfis. O sedentário é o perfil mais perigoso para essas aulas online. Por quê? Porque ele não sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? Porque quando você já pratica uma atividade, que você já tem uma consciência corporal, que você já tem experiência na prática de atividades, você tem uma noção maior do que você pode e o que você não pode fazer. Até porque essas pessoas têm convívios com profissionais de educação física, conversam com ele, e aí tem uma certa noção. Tanto para o perfil que você falou que já pratica uma atividade, e aquele perfil que já pratica há algum tempo, já tem uma performance, já trabalha, às vezes, já corre na rua, já trabalha com corrida de rua, essas corridas que acontecem, ou então faz eventos, por exemplo, tem aqueles eventos militares, então é uma galera de performance alta, uma galera, são os atletas, né? Os atletas de rua, né? Esses 2 perfis têm muito mais consciência, né? O sedentário é o que precisa de mais orientação. Então, o que eu recomendo hoje para o sedentário eu acho bacana começar uma atividade física nesse momento, porque, de repente, quando tudo isso passar, essa pessoa ela pode, de repente, procurar o auxílio de alguém, ou pode procurar um auxílio de alguém nesse momento mesmo, porque tem muitos profissionais na área trabalhando com isso no momento, então ela pode pedir um auxílio, né? E saber muito bem o que vai fazer. Por exemplo, ela entrou na internet, viu um monte de gente ensinando sobre atividade física. O que eu recomendo para o sedentário é sempre perguntar, como a gente está fazendo aqui agora, né? Vai lá no direct, vai lá no post. Professora, posso fazer isso? O que você me recomenda, né? Para ter um auxílio, né? O perfil intermediário, que é esse perfil que é uma pessoa já ativa, o que acontece com ele? Ele já vai ter muito mais base para saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Nesse momento, o que seria recomendado? Porque está todo mundo em casa, né? Então, o que eu posso fazer em casa que eu já sou num nível intermediário? O nível intermediário, ele tem de trabalhar já com cargas, né? Ou trabalhar com performance. Então, por exemplo, pode adquirir uma caneleira, ele pode adquirir um halter, ele pode adquirir equipamentos que podem auxiliar ele durante a atividade física dele em casa, mas ainda com o auxílio de um profissional. Mesmo que ele siga alguém no Instagram, no Facebook, no YouTube, que ele continue pedindo auxílio, né? E o terceiro nível, que é o de alta performance, mesma coisa. Ele já tende a saber o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? De repente, esse cara, está indo pra rua. Ontem mesmo, eu passei no Maracanã de carro e eu vi muitas pessoas correndo, caminhando. Apesar de não ser a recomendação, porém essas pessoas elas não estavam aglomeradas, né? O que elas estavam fazendo? Elas estavam correndo individualmente, né? Ou caminhando individualmente para não perder. Até porque o próprio ministro da Saúde, ele falou sobre isso, né? Que quem pudesse não parar de praticar atividade física, que continuasse praticando, porque seria uma boa
para esse momento que a gente está vivendo para a nossa saúde e que evitasse aglomeração. As academias estão fechadas, né? Então você tende a recorrer ou a um espaço livre que não tem aglomeração, ou você ficar em casa mesmo, dependendo até do seu perfil no sentido assim, eu moro com alguém, por exemplo, eu tenho um filho de 7 meses e eu tenho uma mãe idosa. Então, o que eu vou fazer atividade física em casa. Então, você também tem que procurar sobre isso. O que você pode, o que você não pode fazer. Mas, entrando um pouco nesse perfil, na verdade, o que a gente precisa quando a gente vai praticar uma atividade física, na verdade, é saber se você é de um grupo de risco. Além do sedentarismo, além do ser ativo e ser um quase atleta, né? Ser um atleta de rua, que a gente chama, você precisa saber, eu sou hipertensa. Com a hipertensão, o que eu posso e o que eu não posso fazer? Eu sou diabética. Ou então, eu tenho uma questão física, eu já operei o meu joelho, então eu tenho algumas limitações. Então, além dos perfis, né, traçados pela entrevista, traçado pela gente aqui agora, a gente precisa analisar os grupos de risco. Se tem alguma lesão. Eu tenho uma lesão no tornozelo. Até onde eu posso fazer, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Na verdade, isso é muito mais importante do que o perfil. Porque às vezes esse sedentário, ele já foi ativo. O corpo dele já está engramado com alguma atividade. Ele não é sedentário de todo. Memória, né? O corpo fica com uma memória de quem fez atividade física. Com certeza. Né? Com certeza. Se você é um sedentário total, é um corpo. Se você é sedentário, já tendo feito alguma atividade física, quando você volta para a atividade física, o seu corpo ele não volta do zero. Ele cria essa memória motora, e aí você consegue ativar o corpo mais rápido do que uma pessoa que nunca fez nada. E qual a frequência, Carol, que você recomenda de atividade física para as pessoas estarem praticando? Há algum tempo atrás, e isso está permanecendo, através de estudos, de pesquisas, de artigos, foi constatado que se você fizer por dia, né, ou de 2 vezes a 3 vezes na semana, 30 minutos de atividade física, que isso já tem uma relevância no seu corpo, na sua mente e na sua vida, né? Porque antigamente se vendia muito que você tinha que fazer muita coisa, muita atividade, né? Você tinha que correr, alongar, fazer musculação, fazer hidro para ter uma relevância. Não. Hoje em dia, os 30 minutinhos que você tem durante o seu dia, né? Ou 2 a 3 vezes na semana, como dito anteriormente, já faz uma diferença na sua vida. Então, não queira abraçar o mundo. Não precisa abraçar o mundo, né? O pouco faz a diferença. Tem muitas pessoas que ainda questionam, mas se eu for na academia e, sei lá, caminhar 30 minutos na esteira. Carol, eu queria caminhar 15 minutos. Eu não gosto de esteira. Eu odeio esteira. Odeio ergonômico. Faz. Se você fizer 15 minutos, faz diferença na sua vida. Tá valendo. Até porque isso é um estímulo para você depois fazer outras coisas, né? Porque a maior dificuldade das pessoas é procurar atividade física. O problema é procurar. Mas depois que você começa a fazer... Pouco são as aulas de dança, isso que me salva. O que eu sempre falo, né? Isso para amigos pessoais que têm mais contato comigo, que conversam mais comigo, eu sempre falo isso. O primeiro ponto é você encontrar uma atividade física que você goste. Às vezes você roda pouco, às vezes você encontra rápido essa atividade. Às vezes você roda muito. Você precisa rodar muito, fazer muitas coisas até encontrar. Mas você encontra. Não pode entrar na noia de tipo, eu nunca vou encontrar uma atividade. Não, você vai encontrar. Mesmo que essa atividade não tenha aspectos diretos, por exemplo, com a musculação, né? Que esse mito da musculação também já acabou. Que só a musculação salva a sua vida. Não é só a musculação que salva a sua vida. A musculação ela é muito importante, mas não é só ela que vai salvar a sua vida. Hoje em dia a gente tem o Pilates, que trabalha muito o corpo, porém, a gente não pode confundir Pilates com atividade física com alta performance. O Pilates ele tem os seus níveis, né? Tem o seu embasamento,
Porém, o Pilates, ele vem muito da fisioterapia, ele vem da recuperação, né? Eu sempre digo que o Pilates sozinho, talvez ele não funcione. Você precisa de um Pilates e de mais alguma coisa, dependendo da pessoa, né? Porque o Pilates entrou muito... Depois que os profissionais de educação física entraram no Pilates, né, começou a ser vendido como uma atividade física. Tem que tomar cuidado com isso, né? Por exemplo, um sedentário. Vamos voltar ao sedentário. Se um sedentário entra no Pilates, o Pilates vira uma atividade física para ele. Porque ele não Certo. fazia nada. Uhum. Então, aquela atividade física leve do Pilates, que trabalha bastante a respiração, trabalha a consciência corporal, ela vai fazer efeito nesse primeiro momento. A Mas gente ele pode daqui a falar o mesmo, a gente pode falar o mesmo em relação à yoga? também. A yoga, ela trabalha... É porque o Pilates e a yoga, eles têm uma vertente que são parecidas, que os dois trabalham força e consciência corporal. Os dois trabalham isso. Mas a yoga sozinha, yoga, né? Tem gente que fala yoga, ela sozinha não vai trabalhar o seu corpo e a sua mente se você associar a yoga com alguma outra atividade física, que é a mesma coisa do Pilates. Se você associar o Pilates com uma outra atividade física, você vai ter resultados melhores do que somente eles, né? O Pilates, por exemplo, ele trabalha com a força elástica, com as molas, né? Tem uma hora que a mola, dependendo da sua performance, ela não vai ser mais suficiente para você, né? Então, você precisa de um halter. Tudo bem que geralmente estúdios de Pilates já tem a caneleira, já tem o halter, né? Além dos aparelhos e do corpo, né? Mas tem uma hora que isso aí já não basta mais. Aí eu acredito que você tem que procurar. Uma outra atividade também que ficou... A Gláucia tá por aí também, que eu já vi que ela tá assistindo a gente. Depois ela pode falar também. Não sei se ela vai fazer alguma live com você no futuro. Vai, vai. Vai, então, ela vai ser ótima para falar sobre isso. Que hidroginástica é atividade para velho. Vou falar assim, a grosso modo mesmo, porque é assim que o pessoal fala. Ah, você é velhinho? Vai para hidroginástica, Vou com a né? Glaucia, minha filha. Se for com a Gláucia, você tá ferrada. Você ganha 10 anos com ela de vida. 20. Então você tem que desmistificar essa coisa de que essa atividade é para velhinho, musculação é para jovem, né? Não tem isso, né? Tem. Alongamento é para velhinho também. Alongamento é para velhinho. Alongamento é para todo mundo, hidroginástica é para todo mundo. Eu Para adoro homens alongamento e também, adoro né? Para hidroginástica. homens também, né? Porque você chega na aula de alongamento, você vê poucos homens, né? Os Eu homens ia têm um falar certo sobre isso. preconceito. E aí depois você vê muitos homens atrofiados, porque eles malham, não trabalham o alongamento e Sim. atrofiam o músculo. Assim, eu até ia comentar sobre isso. Às vezes eu dou aula de alongamento, cobrindo férias de alguém lá na Bodytech e tal. Entra um homem, eu já sei que ele vai ter dificuldade. Eu já pego um elásticozinho para ajudá-lo no alongamento, porque os homens, eles têm essa questão do preconceito que alongamento é do velhinho ou da mulher, né? E aí eles não vão, e aí quando chegam lá, já chegam com muito atrofiados. E aí dão um certo trabalho para eles mesmos, porque eles sentem dor. E aí vai para nível de dor. Uma outra coisa que eu vou aproveitar o gancho aí. Alongar não é dor. Porque também tem esse mito de que você só tá alongando se você sentir dor. Não, calma, espera, calma. Quando você é atleta, o seu alongamento é outro. Esquece o alongamento de atleta. Por exemplo, ginástica olímpica, né? Ginástica artística, balé, que precisa de um alongamento de alta performance. É uma coisa. Alongar para você ter longevidade, para você ser um idoso que alcança as coisas, que pega algo no chão, é uma coisa. Outra coisa é alta performance. Então, a gente não pode ficar associando uma coisa a outra, tá? Alongamento não é para velhinho, hidroginástica não é para velhinho, musculação não é para jovem. O
que você tem que entender é que você tem que procurar uma atividade que você goste. Porque no prazer, você vai criar rotina. Uhum. Uma outra coisa que eu queria falar, né? Essa modalidade de online, que a gente está sendo obrigado, né, a ir para o online, ela trouxe algumas coisas boas também, né, Carol? Sim, Eu, sim. eu fiquei pensando assim, eu, por exemplo, né? Talvez as pessoas que tenham um pouco de timidez de experimentar uma coisa nova, eu vou falar por mim, né? Às vezes você não tem vergonha de experimentar uma aula, né? Tipo, até comentei com você o balé fitness, né? Que tem lá na Bodytech. Eu sempre tive vontade de fazer aula de balé fitness e acabei nunca indo, não sabia se eu era muito velha para os nossos preconceitos, né? Muito velha para fazer a aula, ia chegar lá, só ia ter novinha, como é que ia ser isso? Eu ia ficar meio desengonçada. E aí, com as aulas online, né, que a Bodytech liberou o aplicativo, né, para que é legal até para o pessoal saber, eu fiz a aula em casa. E não foi nem um bicho de sete cabeças, foi bem legal, eu gostei de fazer a aula. E aí, eu acho que o online também tem essa possibilidade das pessoas experimentarem coisas que nunca tinham experimentado, né? Sim, além da questão da timidez, o online ele veio para ficar pela nova geração de pessoas, né? A nova geração do trabalha-se muito, existem muitos afazeres, né? Muitas ocupações, e nem sempre você tem tempo para ir à academia, né? É E o prático, né? É bem ele é prático. prático. Você consegue praticar. Não que você tenha que sair da academia, não. Eu acho que sair da academia não é uma boa opção, porque a academia ela te traz rotina. A E academia faz traz você outros benefícios, né? Como a gente ter estava a falando, do convívio social. socialização. Isso. Até porque a timidez também é ruim nesse caso, né? Porque aí você vai Sim, continuar travado, né? Não adianta. Eu acho que você sim. também tem que ter o convívio social, convívio com profissionais, para você conhecer professores diferentes, conhecer atividades diferentes. Lá na Bodytech, por exemplo, a gente tem muita opção de atividade, então isso acaba enriquecendo o próprio aluno, que pode ficar mudando de atividade quando ele quer. Ah, enjoei de alongamento, vou fazer pilates de solo. Ah, enjoei do pilates solo, vou fazer local. Então, isso é importante, porque às vezes a atividade física pode entrar na rotina, mas essa rotina pode ficar cansativa. O online ele pode trazer isso, porque você pode trabalhar com aulas online de várias atividades, então você pode não cansar de nenhuma, você pode criar uma rotina, hoje eu vou fazer, sei lá, vou fazer funcional com a Carol online. Ah, amanhã eu vou fazer o balé fitness com a professora X online, né? Mas é muito mais difícil criar uma rotina em casa, né? É muito Sim, mais não é difícil. todo mundo que consegue, não. É Até um para desafio. estudar. O meu esposo, ele tem uma disponibilidade, uma concentração surreal para estudar em casa, que eu não tenho. Eu preciso de uma sala de aula, os perfis de pessoas mesmo. Horário, lousa, Exatamente. Eu quantas preciso pessoas ao seu escrever lado estudando, né? Porque o grupo faz isso, né? As pessoas ao seu isso. lado fazendo a mesma coisa te incentivam a estar ali no propósito, né? Exatamente. Não é todo mundo. A aula online não é para todo mundo e a academia não é para todo mundo. Isso é muito nítido. Eu Sim. acho que essa questão das aulas online, que foram obrigatórias, mas eu acho que, como você falou, elas vieram para ficar, né? Elas vieram para ficar total. Até a mim mudou, porque eu nunca tinha feito vídeo de atividade física. E aí, alunos vieram me solicitar vídeos para fazer em casa. E aí mudou a minha vida também, porque eu comecei a analisar esse mercado, né? E eu vi, pela quantidade de profissionais que eu conheço, a grande maioria está fazendo atividades online. Claro, tem, por exemplo, eu escolhi um público sedentário e escolhi um público que precisa de atividade simples, que é aquilo que eu falei. O aluno ele precisa olhar e ver qual o perfil que ele se encaixa, né? Dentro do que ele já faz no seu dia a dia. Tem professores amigos que já estão na alta performance, né? Com exercícios mais elaborados, exercícios mais complexos, né? Eu acho, e é bom porque tem nicho para todo mundo. Qualquer aluno pode Exatamente. procurar o seu nicho, como você procurou o balé fitness, né? Você foi lá no aplicativo da BT Fit, tinha uma aula de balé fitness, a BT Fit, por uma questão social,
liberou, né, o aplicativo para todo mundo, que é uma forma de incentivar a atividade física, né, de alguma forma. E aí você foi lá e teve essa oportunidade de fazer, e você foi lá e fez, né? E eu queria te fazer uma pergunta, né? Você falou assim, quando você tiver uma dúvida, você chega e pergunta para o professor. Mas, quando você está fazendo essas aulas que são gratuitas, você não tem como fazer essas perguntas para o professor, já que é gratuito. E aí, quem quiser ter esse acompanhamento de um professor, né, uma coisa mais refinada, de ter aula particular, online, como que é isso, né? É possível? Você tem feito isso? Você está fazendo? Queria ouvir um pouquinho de você aí, como é que está sendo essa nova realidade aí para você? Então, o que eu comecei, né, a fazer, que eu acho que foi válido, como eu falei, né, eu escolhi um público, eu escolhi o público do sedentário, eu escolhi o público que não tem muita coisa em casa, não tem equipamento. Eu, por exemplo, tenho vários equipamentos de funcional, mas eu não uso nos vídeos porque as outras pessoas não vão ter esses equipamentos. De repente, no futuro, né, elas vão adquirir, mas nesse primeiro momento elas não têm, então eu preciso ser prática. Né? Mas tem umas coisas que dá super para adaptar, né? Como você fez o cabo de vassoura. Todo mundo tem uma vassoura em casa, né? Exatamente. A gente tem que Então, usar isso, tem a uma gente tem que usar necessidade de adaptar. instrumentos. Sim, com certeza. Até porque professor de educação física é criativo, não tem jeito. A gente tem muita criatividade, ainda mais eu que trabalho em escola. A gente que trabalha em Sim. escola, a gente geralmente não tem muito recurso. Então a gente acaba aflorando a nossa criatividade para isso, né? E aí a gente tem dois viés aí. A gente tem a aula que eu faço, que é uma aula gravada, que é uma aula universal, né? Como eu faço exercícios simples. É a aula que está gratuita, que é só o pessoal ir lá no teu Isso. Instagram ou É no bem teu simples, porque Facebook, que é, tá lá, né? isso. Por quê? Porque a pessoa consegue fazer sozinha em casa. Eu tenho total noção de que se ela se instruir pela minha didática, pela minha metodologia, ela consegue fazer sozinha e ela não vai ter dano nenhum, nenhuma lesão no corpo por causa disso. Porque isso é muito Perfeito. perigoso. Outra coisa é eu trabalhar com uma pessoa individualmente, porque qual é a minha ideia agora? É aula online presencial por vídeo. Porque uma coisa é eu fazer uma, por exemplo, você me contrata, Carol, eu quero fazer aula online, né? E aí eu faço várias gravações de aula para você, né? Mas aí eu não sei o que você vai estar fazendo. Eu não sei se você vai estar fazendo errado, se você vai estar fazendo certo, se você vai fazer algum movimento que possa te prejudicar, porque às vezes alguma coisa muito simples prejudica. Claro. Algo Aí é muito ao vivo, simples. né? Ao vivo com você E aí a olhando. minha ideia é aula ao vivo, como eu tô com Certo. você aqui agora. Porque aí você Perfeito. vai fazer o exercício, eu vou ver, eu vou fazer com você, e nós duas juntas vamos integrar isso e ver qual é a melhor forma para as duas pessoas. Porque como a gente está em casa, nem tudo a gente consegue, por exemplo, eu não consigo te tocar, eu não consigo te mostrar. Então, até a didática precisa ser especial. Mas eu pretendo fazer as aulas online ao vivo, né? Por exemplo, Perfeito. você vai marcar um horário comigo. Priscila, Carol, eu quero aula toda segunda-feira, 10 horas da manhã. Toda segunda-feira, 10 horas da manhã, a gente vai se conectar. Claro, antes vai ter uma anamnese para eu saber se você é grupo de risco, para saber se você tem alguma lesão, se você tem Qual algum é o objetivo, histórico, qual é né? o seu objetivo. E aí, eu posso fazer, de repente, várias aulas. Ah, eu quero 3 vezes na semana. Ok. Ou então, não, Carol, eu quero uma vez na semana para você me ensinar, que são aquelas pessoas que têm concentração, né? Que conseguem, né, fazer sozinhas. E aí, durante a semana, ela faz sozinha o exercício. E aí, a gente se encontra depois num outro momento para eu acrescentar informações, para eu ver ela fazendo, para ver se ela está continuando fazendo certo, se ela não está pecando em alguma coisa. O meu objetivo é esse. Até porque você me conhece, você sabe que eu sou muito presencial, né? Tanto que eu tô tendo que aprender a ser online. Todos nós estamos tendo que aprender a ser online, né? Você que já trabalhava com isso, todo mundo está tendo que se reinventar, que se redescobrir, que ser criativo, né?
Então, assim, muita gente até, eu estava fazendo propaganda, né, da Lenha Tour, e muita gente falou assim, não é o momento. Falei, cara, vai assistir meus vídeos, vai assistir os programas. Eu estou fazendo tanto programa legal, né, com entrevista, com entretenimento, e assim, ocupando um pouco esse espaço, né, de a gente estar em casa, que a gente pode estar aprendendo coisas novas, né? Então, assim, eu também estou me reinventando enquanto uma agência de viagens, né? Tem muita gente que está parada, que não sabe o que fazer ou que está falando de viagem no segundo semestre. E assim, eu quero estar com os clientes, eu quero saber como é que eles estão. Não vou ficar só esperando acabar isso tudo embaixo do cobertor. Imagina, Sim, não, e a esperar. gente. Igual E no nós professores também. Nós exatamente, professores esperar também, a gente precisa passar e manter o nosso. olhar para ver como é que se acabou, se está no fim do mundo, o que que sobrou. Não, né, gente? Acho que a gente tem que estar junto e a gente, todos nós, temos que nos redescobrir, nos reinventar e vamos sair juntos dessa, né? Vamos Com descobrir de que certeza. forma a gente pode sair mais ainda fortalecidos disso tudo aí, com saúde. Com E de que maneira certeza. a Com gente pode mais fazer saúde. com mais saúde, mais, porque com certeza a gente estava pecando na nossa alimentação, com certeza a gente estava pecando na atividade física. Tem um monte de coisa aí que a gente não estava fazendo legal, né? Que não, a nossa imunidade não estava legal, e aí por isso esse vírus chegou aí avassalador na nossa vida, né? A natureza está reclamando um monte de coisa que a gente não estava fazendo legal. Então, a gente tem mesmo que repensar uma série de coisas, né? Então, por isso essa minha ideia também de esse programa que eu já tinha, eu acho que agora é o momento também de eu estar bombando no programa e estar trazendo profissionais diferentes para a gente estar pensando, sim, sabe? Que coisas a gente pode melhorar na nossa vida. E esse é o momento, a crise é o momento da gente repensar para a gente melhorar daqui para frente, né? Toda crise, ela traz a reflexão, né? Sim, a crise é o momento da gente se melhorar e da gente se reinventar e para a gente sair melhor, né? É na crise que a Sim, gente aprende, é na crise que a gente se reinventa e é na crise que a gente se redescobre. com certeza. Carol, fala aí, para te achar no Facebook e no Instagram é o mesmo nome, Tim Carol Vilardi. Não, Tim Carol Vilardi a gente está no Insta, né? No Facebook a gente só tá como Caroline Vilardi, né? Não tem Perfeito. uma página no Facebook, até porque muitas pessoas já saíram do Facebook, né? O Tá. Instagram, ele, É muito o meu mais público é mais Facebook. Facebook, né? Eu tô Eu na lamento Caroline. que o Facebook não tem ainda essa modernidade do Instagram. E a gente não pode fazer esse Isso. programa ao vivo no Face, que a minha Pois audiência é. está muito mais lá. Só Mas só se fosse gravado, né? A gente só consegue colocar gravado lá, né? isso, só consigo colocar gravado. Mas não tem Não, mas eu acho problema. que tem um ao vivo lá, Pri. Acho que a gente pode dar uma olhada, hein? Eu Eu acho que só tem um ao consigo fazer ao vivo. vivo sozinha. Eu não consigo te convidar. Tá. Certo, certo, Aí certo. eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Os seus contatos. Eu te Fechado. agradeço mais uma vez Eu pela que sua te agradeço. disponibilidade. Você que está me fazendo me reinventar. Essa parceria nossa é muito gostosa, nossa amizade, nossa parceria. Muito obrigada aí por tudo, Obrigada a viu? você. E a gente vai se falando aí. Com certeza. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, então segunda-feira nós temos aí já uma entrevista confirmada, que é com a nossa outra professora de educação física, a Glaucia Abreu, que a gente estava até falando aí no vídeo, né? Enquanto a Carol tá mais focada aí no pessoal de terceira idade, no pessoal mais sedentário, né? A Glaucia é um pessoal assim mais com mais atividade, já é um pessoal que faz atividade física já, hard rock, né? Mas a gente vai estar falando sobre os hormônios que a gente produz quando a gente faz atividade física. E que a gente não está produzindo enquanto a gente está no isolamento social. São hormônios que a gente produz também quando a gente está na interação com outras pessoas. E que, como a gente está sozinho, a gente não está
abraçando outras pessoas, a gente não está interagindo em grupo, a gente não está produzindo esses hormônios tão importantes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, e a gente vai estar produzindo com atividade física. Espero vocês na segunda-feira às 10 horas da manhã. Encontro marcado, tá bom? Beijo, até segunda!